Na segunda-feira, o tema foi um tema menos polêmico. Por quê? Porque nós cobrimos os aspectos, tentamos cobrir os aspectos técnicos do certificado digital. Acho que, em linhas gerais, claro que é uma ambição enorme achar que tudo isso seja passado em uma hora e meia. Mas os grandes conceitos vocês têm. Documento digital, o que é uma autoridade certificadora, tem a tal das chaves lá que eu vou usar, tem uma coisa chamada criptografia, tá certo? Essas coisas acontecem meio que automaticamente. Esses conceitos, nós hoje vamos falar da Lei 11.419. E aí, lá na primeira parte, me reportei a medida provisória 2200, dígito 2, de 2001. Só que hoje, o tema, doutor, é um pouco mais polêmico e apaixonante. Porque as questões técnicas, questões de tecnologia da informação, é uma questão de prática, de uso, de entendimento. A gente entra agora na interpretação do diploma, e também não existe uma tecnologia, um software que por passe de mágica chega e se implanta o processo judicial. Eu costumo brincar com os meus alunos na faculdade. Veja, você comprou o Excel. Isso não quer dizer que você virou um analista financeiro. Você comprou e instalou o Word. Isso não quer dizer que você virou um jornalista, um advogado. Você comprou um CorelDRAW. Não quer dizer que você virou um publisher. Quer dizer, o fato de ter o software e de dominar o software já é, de fato, alguma coisa. Agora, temos que ter processos para, de fato, implementar isso dentro da organização. Então, vamos lá. Como é que eu estrategiei? Primeiro eu vou falar de processos de negócio. Depois nós vamos falar um pouquinho da história da criação da lei, alguma legislação correlata, os princípios aplicados ao processo judicial eletrônico e entrar realmente nos artigos polêmicos e com relação à prática, à implementação dessa tecnologia. Quando eu falo processos de negócio, eu vou fazer uma correlação muito grande entre a empresa e o judiciário. Não tem por que nós não enxergarmos o judiciário como um negócio. Negócio no sentido com N maiúsculo. Um negócio visando lucro, negócio, procedimento, processo. E todos nós sabemos que algumas indústrias, como a indústria financeira no Brasil, tem um estado da arte de emprego de tecnologia que é invejado no mundo. E nós temos que ter a mesma ambição para o judiciário. Então, esse processo de negócio começa nos alertando para coisas, para paradigmas que nós temos que mudar na nossa cabeça. Quando eu digo dentro das empresas, quando eu falo dentro das empresas, estou falando dentro dos departamentos jurídicos e dentro dos escritórios. Consequentemente, dentro também do judiciário. Então vamos lá. Esse gráfico mostra o quê? As 3 grandes etapas, claro que é um gráfico simplificado, as 3 grandes etapas do trabalho intelectual e procedimental, digamos assim, operacional do advogado. Nós temos ali na primeira linha o que eu chamei de preparação intelectual. Nossa profissão é eminentemente intelectual. Nós atendemos clientes, se estamos dentro de uma empresa, atendemos clientes internos. Se estamos dentro de uma repartição pública, se somos procuradores, enfim, se somos promotores, se somos, enfim, advogados. Nós fazemos pesquisa e elaboramos, coletamos e agrupamos informação e vou para a parte de baixo. E reticências, né? Esse trabalho, essa ida e vinda do trabalho intelectual do advogado, de construção do seu mundo, de construção da sua tese, de construção do seu raciocínio, não é isso? Depois nós vamos para a produção do que eu chamei de produção de conteúdo processual. E claro que o meu foco aqui vai ser contencioso. Se nós estamos falando de uma lei de processo judicial eletrônico, nós temos que ter um foco mais no contencioso, que pese que eu já fiz todas as ressalvas que processo de negócio, podemos estar falando de uma sociedade anônima, de uma empresa complexa, onde eu tenho lá o mesmo raciocínio para publicação, convocação de uma assembleia de acionistas, enfim, uma série de aspectos legais que eu preciso cumprir também em alguns processos que não são de litigância. Não é verdade?
Então eu tenho que elaborar peças processuais, assumindo que agora eu estou no contencioso. Eu botei ali entre aspas que agora é digital, o documento é digital. A minha inicial é um Word, o meu recurso é um Word. Eu estou lá usando o Mico como máquina de escrever, pelo menos, né? E eu tenho a opção de papel. Eu tenho muitos documentos em papel ainda. O que eu tenho, estão nos nossos arquivos, que terceiros produziram, ou que os clientes, os departamentos da empresa me trouxeram. E aí vem o primeiro desafio. Eu preciso organizar esse conteúdo no formato digital. Ele é imprestável. Eu preciso digitalizar. E é um outro desafio que nós vamos enfrentar. Não dá para falar em processo judicial eletrônico se eu não tiver meu conteúdo digitalizado. Eu vou ter que aprender a converter tudo isso para PDF, porque tudo que eu transmito nos portais tem que ser em PDF. Se todo mundo conhece o padrão PDF, que foi criado pela Adobe. É um Portable Document Format, um formato portátil de documento. Hoje todos os computadores têm um Acrobat Reader aí, é fácil. E depois eu vou para o peticionamento. Quer dizer, a primeira parte, a tecnologia não muda muito. Quer dizer, muda, né? Que a minha biblioteca também já disse digital, lembra que eu falei? Eu já posso ter um e-book. Mas, enfim, estou falando de tecnologia aplicada ao processo. Ali no terceiro nível, realmente, a coisa muda muito. Por quê? Porque eu vou usar meu certificado digital para aceder ao portal do tribunal. Eu terei que ter meu cadastramento feito, eu vou fazer a minha conexão, meu login, eu vou cadastrar o feito, eu vou cadastrar as partes, eu vou anexar e eu vou enviar. E vou receber um protocolo. E isso tem idas e vindas. Com tudo aquilo que a gente já sabe, eu tenho que cumprir prazo, né? Existem provimentos exigindo formatos, conteúdos, restrições, determinadas peças que têm obrigatoriamente que ter documentos anexados, enfim, nada de novo. O que eu digo é o seguinte, agora eu preciso estar familiarizado com o ambiente de microinformática, eu preciso estar familiarizado com o processo de digitalização, eu preciso ter certificado digital. Pelo menos essas três coisas. E eu ainda acrescentei ali a mobilidade, porque se eu quero trabalhar em qualquer lugar e a qualquer tempo, eu não estou 24 horas ligado no meu desktop, eu ainda vou ter que ter mobilidade. Portanto, nós estamos falando de um ambiente complexo. Bem, primeira coisa que eu tenho que fazer é o que eu faço com isso. Primeira coisa que nós temos que decidir é o que a gente vai fazer com os conteúdos analógicos. E de novo eu fui bonzinho, né? Botei ali o do jurídico mais organizadinho, o do cliente ali, do fornecedor um pouquinho mais desestruturado, e o nosso judiciário fazendo um esforço enorme aí também para se digitalizar. O fato é o seguinte, isso não serve. Eu tenho um legado, e aí cada um vai ter a sua estratégia, escritório grande, escritório pequeno, com mais dinheiro, com menos dinheiro. O nome do jogo é dinheiro, é óbvio. Não é verdade? Só que esse paradigma não serve mais. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Estão seguindo o raciocínio? E as pessoas vão ler a lei, já vão para o artigo, mas e aí? Na hora, e eu vou pegar folhas e folhas e vou digitalizar a velocidade dessas funcionais que tem aí. Não tem produtividade. Será que eu preciso ter um scanner decente? Não preciso ter um scanner decente? Sim, isso é uma outra história que podemos falar depois do kit do advogado digital. Eu gosto desse termo. Eu tenho um kit, eu tenho que ter meu notebook, uma máquina, o software e qual os hardware que eu preciso ter. Preciso ter um scanner, enfim. Isso meu escritório tem um legado enorme. Tem várias estratégias, pode ser digitalizado aos poucos, pode ser digitalizado de uma tacada só, talvez até com ganho de produtividade, com ganho de custo. Enfim, tem muita gente que já faz retorno sobre investimento olhando metro quadrado. A infraestrutura para um arquivo complexo, tem escritórios, departamentos aí, jurídicos de empresa que tem arquivos extremamente grandes e complexos, que precisa de pessoas, que precisa de muito espaço, esses armários não são baratos, e com todos os problemas que a gente conhece. Os problemas já voltam aqui, ó, já volto para os problemas. Pensei que tínhamos lá de problema. O fato é o seguinte, isso está crescendo a cada dia. O paradigma é guardar os documentos em arquivo. Arquivo come nosso espaço. Um ou outro aí já sabe que já tem alguma coisinha em CD. Mas nós temos que sair do papel. Mesmo que eu tenha um arquivo bem organizado,
E tem gente que tem um arquivo bem organizado. Quem tem um arquivo mal organizado está morto. Porque costuma dizer que é um tolo. Um tolo é um tolo. O que é um tolo com uma boa ferramenta? É um tolo mais perigoso. É um tolo mais tolo. Porque com a ferramenta ele tem mais poder de fazer mais tolices. Isso é uma piada do pessoal de TI. Mas é verdade, claro. Se eu tenho um arquivo desorganizado, eu estou morto. Agora, se eu tenho um arquivo organizado, já é um passo. Porque eu posso pensar numa digitalização. E a taxonomia do seu mundo digital vai ser a taxonomia, a classificação do conhecimento, a hierarquização do conhecimento. Se você já tem uma boa prática no escritório, no departamento, essa boa prática. Tá certo? Essa política pode ser levada para o mundo digital. Senão, você vai ter que pensar. Porque se tu levar a bagunça para o mundo digital, sabe o que vai acontecer? Os arquivos vão se perder, só que vão se perder dentro das máquinas. Vão se perder dentro dos diretórios. E falar é fácil, fazer é difícil. Eu tenho arquivo que eu já perdi. Já perdi muito arquivo digital. Isso aqui é uma brincadeirazinha, mas uns quadrinhos que eu pergunto ali, ó. Você já solicitou cópia de um documento em papel e uma análise que não conseguiu? Gente, sem nenhuma crítica, eu estou com um caso de uma associada, nós estamos com processos perdidos dentro da vara. Não sei se alguém já passou por isso. Não acha? Obrigado, doutor. E a gente não sabe o que fazer. E peticionamos. Vamos agora para a corregedoria. Sei lá o que tem que fazer. Então, essa é uma realidade. Só que na empresa particular, o que acontece? O nome do jogo é dinheiro. Então, o investimento é uma questão de retorno. Né? Eu não posso entrar lá dentro do cartório para resolver o problema. Os problemas são esses. Mesmo que esteja em papel organizado, uma única pessoa de vez pode acessar. Erro humano. Aquilo se perde. É difícil administrar sigilo, é difícil implementar uma política de segurança. Riscos inerentes ao próprio. Risco de incêndio, risco de perda. Até olhando a foto já me dá alergia. Então isso todo mundo está cansado de saber. Né? As áreas são nobres, você tem empresas aqui com prédios extremamente nobres, com meio andar de arquivo. Isso cabe numa junk box, uma pilha de DVD, e todo mundo tem acesso em tempo real. Hoje o custo de armazenagem é muito barato. Né? Exige especialistas, enfim. Isso são um conjunto de coisas que motivaria, independente do processo judicial eletrônico, independente disso, já motivaria um executivo do jurídico da empresa, ou o CEO de um grande escritório, já em pensar em se digitalizar. Per si, já tem uma economia independente do processo judicial. Claro que é pré-requisito para peticionar eletronicamente. Não vai papel. Tem que imagem, tem que PDF. Estão seguindo o raciocínio? Então, aí tem já algo que me permitiria fazer uma análise financeira. Vamos olhar como negócio. Por isso que eu chamei de processo de negócio. Nós somos profissionais, como outro qualquer. Nós temos que viver, temos que rentabilizar o nosso negócio. Temos que viver e temos que pagar as pessoas. Ok? Coopers & Lybrand, quando eu trabalhava em auditoria, era uma das Big Six. Agora já são Big Four. Mas alguns números de uma pesquisa surpreendente. Empresas gastam 10 a 15% do lucro em criação, distribuição e gerenciamento de documento. Se a gente for para o mundo... Olha, eu estou falando do mundo dos negócios. Se a gente for para o mundo jurídico, esse número é muito maior. Você não tenha dúvida. Um grande departamento jurídico de uma companhia... Quer dizer, o judiciário... Eu não vou até sair do judiciário, porque o business do judiciário é esse. Não é isso? Estamos totalmente no modelo do átomo. Então, os números, 60% do trabalho é gasto em manipulação de documentos. Isso é 100%. Então, temos um caminho enorme. Não, isso não é moda, nem é desejo. Isso é imperioso. Isso é um requisito agora do nosso negócio. É assim que a gente tem que enxergar. Ou fazemos,
ou aquele conteúdo não se prestará mais. Ponto. Agora cuidado. No mundo digital a coisa também... Nós já temos lixo digital, gente. Pessoas dizendo, se não tiver uma boa taxonomia, se não tiver uma boa classificação e hierarquização desse conhecimento, você digitaliza esse negócio todo e depois não acha. Então tem que indexar, temos que falar de gestão eletrônica de conteúdo, temos que falar de gestão eletrônica de documentos, temos que falar de gestão de conhecimento, knowledge management. Essa é a palavra. A advocacia tem que fazer um upgrade. É isso que a gente... Porque senão vai sair da pastinha e vai para a pastinha eletrônica. Pelo menos lá no visual, eu sei que eu entro no corredor do meu arquivo e eu sei, está aqui. Eu posso gastar 2 horas para achar, mas eu acho, nem que seja uma pesquisa sequencial. É improdutivo, é horrível, está sujeito a erro. Mas o eletrônico é um buraco sem fim. Pode ser que eu sofra muito mais para encontrar, se eu não indexar. Tudo bem? Cuidado. As redes estão aí. Outra brincadeirazinha também no contexto empresarial. Você já perguntou a alguém onde se encontra uma determinada informação na sua rede? Não sei, a maioria de vocês trabalha com rede grande. Eu já trabalhei com grandes servidores, com redes muito grandes. Nossa, é comum a gente perder. Eu já fiz um contrato igual a esse. Poxa, eu tenho que achar aquele template, eu tenho que achar aquele padrão, eu tenho que achar aquele modelo. A gente tem que começar o trabalho do zero, refaz tudo. 3 meses depois que tu refez tudo, tu está navegando numa pasta qualquer, tu diz, opa, encontrei o arquivo. Comigo isso acontece muito. Incompatibilidade de diferentes plataformas, já falei com vocês, para vocês. Olha, hoje quem não tem esse problema, eu mando um arquivo para a doutora diz assim, mas eu não consegui abrir, porque eu fiz no Word 2010 ou 2007, e a doutora está com o Word 2003, e não abre. Então tem problemas também no mundo digital, coisas que funcionam no Internet Explorer e não funcionam no Firefox, coisas que não funcionam no Apple. Coisas que... Percebe? Então há problema. Então essa passagem do mundo analógico para o mundo digital requer também planejamento. É só isso que eu quero que vocês entendam. Senão a gente vai chegar lá e vai ter frustração. É o meu conhecimento, é os meus ativos. Quer dizer, tudo que você já defendeu, todas as teses que você fez, todas as peças que você produziu, é conhecimento do advogado. Eu não posso perder isso. É a minha experiência. Esse conteúdo que nós temos hoje no mundo do Atom, ele é valiosíssimo. Sim ou não? É a minha biblioteca, é o meu conteúdo, são as minhas teses, é o meu relacionamento. Tudo isso migrou para o mundo digital. Então, cuidado, não pense que no mundo digital você não vai ter problema. Bota num cloud computing, como eu já disse para vocês. Ótimo, até fora do país. É bom que resolve o problema da busca e apreensão, né? Essa é boa, né? Bateu aqui, quer fazer busca e apreensão, leva. Não tem problema. Não tem mais nada aqui. Tá tudo no cloud computing, né? Acabou o problema. Serve cafezinho lá. Mas o senhor está sendo tão educado. Não, deixa. Quer levar o micro? Não leva. É só ir no outro, comprar ali na Casas Bahia, com a senha, já estou lá nos meus arquivos. Não é isso? Mas eu tenho que ter agora uma conexão de internet. Eu tenho que ter velocidade. Eu tenho que ter banda. Eu tenho colegas que vêm para o curso e chegam aqui, não vou citar o nome de empresas, porque é aquela nossa ética, né? Vamos citar quem está fazendo um bom trabalho. Quem não está, a gente cita no privado, né? Mas eu utilizo esse e-mail, eu utilizo esse provedor. Mas não funciona. Porque é o mais barato. Ou é de graça. É o teu trabalho, é o teu business. Aí a gente tem essa mania de tudo no mundo digital que é o de graça. Aí na hora que dá pau, e tu tem um prazo para cumprir, e tu tá com um cliente, aí tu não tem suporte. Vai reclamar para quem? Tu assinou um contratinho que é de graça, olha,
eu te dou o que eu der, o que eu quiser, tiro do ar quando eu quiser, migro quando eu quiser. Claro que existe provedores que dão serviço de graça decente, não estou aqui generalizando. Mas eu acho que você, como provedor digital, migrando o seu negócio para o mundo digital, você tem que pensar em acordo de nível de serviço. Não é verdade? Não, as pessoas já é de graça, de graça, de graça. É barato, é barato, é barato. E é o barato que sai caro. Então, cuidado, no mundo digital nós também precisamos pensar isso. Esse é um problema crucial. Nós vamos tratar com conteúdos, em cima eu falo do que são os conteúdos estruturados. Conteúdo estruturado é tudo aquilo que eu tenho um sistema de informação para tratar. O meu extrato, a contabilidade da empresa é conteúdo estruturado. Tem um sistema de contabilidade, tem um sistema do banco. O conteúdo do advogado, ele é não estruturado, ele é desestruturado. É texto, é documento, são planilhas, tá certo? E gerenciar conteúdo não estruturado exige disciplina, exige política, exige taxonomia. Não dá num escritório de, sei lá, 5, 6, 7, 10, 15 pessoas, não tem uma política de armazenamento, de backup. Eu tenho colegas que já perderam tudo. Porque nem sabia que precisava tirar backup. E um dia liga a máquina no servidor e o disco está corrompido. Perdeu. Cadê o seu backup? Backup do quê, doutor? Aí eu... Perdeu a vida toda. Então, nosso mundo, isso dá trabalho, gente. Isto é disciplina. Você não tem disciplina para organizar o seu arquivo, você não tem disciplina para organizar a sua biblioteca, você não tem disciplina para cumprir seus prazos, você não tem disciplina para manter sigilo de coisas que têm que ser sigilosas. Temos que ter disciplina no mundo. Nós estamos trabalhando. Eu dou um curso aqui, nos sábados, e tem uma hora que nós temos que fazer um laboratório com e-mail. Só para dar um exemplo para vocês. Aí eu configuro o e-mail dos colegas. Lembra? Criptografia não pode ser em e-mail, mandar e-mail assinado e criptografado. Eu configuro aqui no laboratório da ASP. E aí tem um colega que vem assim. Caixa de entrada, configuro. Baixando. 1000 mensagens. 2000 mensagens. Aí eu falo assim, doutor ou doutora, desculpe, como é que o senhor tem 1000 mensagens na sua caixa de e-mail? Ué, porque tem, porque vem entrando e vai ficando. Mas o senhor não limpa? Não. Eu gosto de guardar tudo. Existem pastinhas que o senhor pode... Eu não sei se é por desconhecimento, se é por falta de vivência no mundo digital, se é por falta dessas mesmas práticas. Então, não dá. Bem, os benefícios de implantação de GED. O mundo mudou. Pelo menos no norte lá, com o evento de 2001, do 11 de setembro, né? Muitas empresas desapareceram. Não porque as pessoas morreram, porque era cedo, mas porque as torres caíram e não tinham backup. Entretanto, alguns grandes bancos que estavam lá, isso é sabido, conseguiram, com seus planos de contingência, poucas horas depois, estar com as suas operações rodando em outro estado, em outro país americano. Então nós temos que pensar nisso. Se eu vou para o mundo digital, eu preciso pensar em segurança, eu preciso pensar em controle, eu preciso pensar em acesso, eu preciso pensar em metodologia, eu preciso pensar em backup. E os benefícios são enormes, mas os riscos são de outra natureza. E eu preciso pensar em processo. Eu preciso agora ter uma visão de processo. O problema é que no mundo físico, o processo, eu controlo, dependendo do tamanho do meu negócio, eu controlo pelas vistas. Eu controlo ele fisicamente. Está lá, eu tenho a chave do arquivo. Eu tenho um assistente de minha confiança. Eu tenho 2, 3 estagiários. Só que no mundo digital, a gente está falando de processos administrativos ou processos transacionais. Onde que as pessoas estão trabalhando? Em casa. Como é que tu acessa o arquivo? De qualquer lugar. De qualquer aparelho. Você acessa o arquivo? Sim ou não? E aí? Não dá mais para passar chave? Não tem cadeado? Costuma-se dizer que microseguro é aquele que está fora da rede e desligado. Ironia. Brincadeira, porque uma hora tem que conectar e ligar. Ok? Então,
eu preciso, o círculo que está ali no meio, e enveredar, não vamos falar ainda de tecnologias mais complexas, porque nós pelo menos vamos entender que os nossos processos são dos tipos administrativos. O processo jurídico é eminentemente do tipo administrativo. Os nossos processos não são complexos, gente. Não é como um banco, uma seguradora, ok? Um varejo, reposição de estoque, interligação de cadeia, dar crédito num banco, fazer um comitê de crédito. Os nossos processos são simples. Nós atendemos clientes, não é isso? Nós cumprimos prazos, nós peticionamos, não é assim? A outra parte se manifesta, o juiz decide, nós retrucamos, a outra parte retruca, vamos embora, sobe, instância. Nossos processos não são complexos. Comparando a uma bolsa de valores. Isso é minha opinião pessoal. Comparado a uma seguradora. Não é. O mais difícil da nossa vida é o quê? É cumprir prazo e é volume de trabalho. O cliente quer tudo para ontem. Você tem que ser santo milagreiro. Falta documento. Ele está errado e quer. Uma hora o cliente entra e diz, tem que demorar. Porque ele tem que pagar. No outro dia ele entra na tua sala, tem que ser rápido. Porque agora ele tem que receber. E você tem um poder mágico de fazer o judiciário ser lento e ser rápido. Mas fora isso, processo, vamos voltar. Eu falei que hoje os temas eram apaixonantes. Voltando à visão de processo, nosso processo, na minha visão, é simples. É quase que entediante, gente. Não é verdade? Pega um colega que é trabalhista, está lá. Primeira instância, pá, petição inicial, está pelo reclamante, pelo reclamado, vai. Vamos ter acordo, não vamos ter acordo, vai, não vai, como é que é? Né? Não é isso? Coletivo, recorre. O processo é simples. Então, trabalhar aqui no foco, ninguém aqui vai aplicar ainda inteligência artificial, trabalhar no foco aqui de gestão de conteúdo, em gestão de conhecimento, já dá um grande plus para o operador. Bem, essa transparência resume o que eu acho que nós temos que fazer no curto prazo. Vocês me permitem aqui, com mouse, tentar acompanhar. Nós temos um arquivo em papel. Eu preciso fazer uma preparação e preciso digitalizar isso. Em algum tempo eu vou fazer. Ou faço de uma tacada só, ou faço isso mais devagar. Mas é inexorável. Backup. Indexação. O que é indexação? É muito simples. Eu tenho lá fotos. Imagina você chegar para o computador, eu quero as fotos onde eu apareço com meu filho. Ele consegue te responder isso? Não. O álbum eu tenho que ver um por um. Porque foto é um conteúdo não estruturado. Agora, meu extrato de banco, eu vou lá. Eu quero ver o lançamento do dia. Banco, eu quero ver o cheque 33380. Ele traz o cheque 33380. Percebe? Por quê? Está indexado. Só que aí vem a boa notícia. Eu posso indexar conteúdos não estruturados, sim. Eu posso criar um banco de dados do lado das fotos. Quer dizer, foto 1 é eu, é fulano, é fulano. Vamos supor que a gente tirou uma foto aqui, ó, de todo mundo aqui. Cria um banco de dados onde associa essa foto ao nome de todo mundo. Na hora que eu pesquisar, ele vai no banco de dados e traz a foto. Só que isso dá trabalho. Eu tenho que fazer essa indexação. No caso, nós estamos falando de documentos, então eu vou indexar o número de processo, o número das partes. Tá certo? Tipos de peça, tipos de documento. Se é sigiloso, se não é sigiloso, quem pode acessar, quem não pode acessar, ciclo de vida, quando é que eu posso descartar? E o descarte pode depender da legislação, pode depender da minha política interna. Tem documentos que são perpétuos, tem documento que eu vou descartar, a própria lei diz, até a hora que eu posso ter a revisão, passou o prazo revisional, eu posso jogar fora. Transitou em julgado, eu não posso jogar fora. Não é verdade? Então essa indexação é fundamental para dar inteligência de pesquisa nesse arquivo. Está seguindo? Backup de novo. E aí eu coloco em algum lugar, servidor de cliente, no meu escritório, no meu departamento ou na nuvem.
em algum lugar para todo mundo ter acesso. De novo, com uma política de segurança e tudo mais. Eu não quero me deter muito nisso, porque eu quero passar para a lei. Eu só quero dizer para vocês que há um trabalho para ser feito. Um trabalho de clearinghouse. Tem um trabalho de... né? Então, quando a gente fala de gestão documentacional, nós estamos falando, os documentos são elaborados, tem documento que eu já recebo pronto, ok? Eu tenho que pensar em recuperação, em indexação, em versionamento, em captura. Não tem uma porção de coisa. O processo é muito simples. O próprio tribunal vai fazer isso. O que é a captura do tribunal? É a captura da gente, nós é que estamos transmitindo. Tá certo? O gerenciamento é feito pelo sistema, preservação e o acesso ou a entrega. Não tem dificuldade nenhuma. Isso são todos os benefícios. Se eu fizer esse trabalhinho bonitinho, são todos os benefícios que eu vou colher. De novo, gente, não estou pensando só no peticionamento. Estou pensando na produtividade, estou pensando em redução de custo, estou pensando, percebe? Em nível de atendimento, em prontidão. Talvez menos pessoas trabalhando. Isso é uma pergunta que a gente vai ter que fazer. Será que um processo judicial eletrônico de cabo a rabo, o que acontece com o número de pessoas que trabalham no judiciário? Vão ter que ser alocados em atividades mais nobres. Tá certo? Vou cumprir prazos de forma muito melhor, mais inteligente. Racionalização. Isto é fácil. Agora vem, na minha visão, o maior problema da Lei 11.419, que as pessoas não percebem. Isto, ou seja, a colaboração, eu colocar tudo, digitalizei. Meti tudo no arquivão lá. Você vê lá que tem música, som. Tá certo? Pode ter de tudo. E uma porção de pessoas em volta do meu projeto, do meu departamento, da minha empresa, do meu escritório, ou eventualmente até do judiciário, acessarem isso, não é problema. Esse não pode ser o espírito da lei. Isso tecnologia resolve. Isso tu vai ter no momento que tu digitalizar. Qual é o problema? O problema que as pessoas não percebem é esse. É o que eu chamo de processo ativo ou processos passivos. Pare e pensa. Vou sentar aqui e vou descrever um processo complexo. Vou fazer uma TED. Será que eu vou tirar dinheiro, R$5.000, do meu banco e vou mandar para o seu banco, doutora? É um processo complexo, né? Tem que ter saldo, tiro, debito, contabiliza. Se tiver que recolher imposto, recolhe, passa pelo back-office do banco. Banco Central, sistema de pagamentos brasileiro, vai lá no outro banco, acredita, está com dinheiro lá. Qual foi as pessoas que interferiram nesse processo? Ninguém. Só eu. Que digitei e quando eu dei, foi. Ah, e o processo é muito complexo. Chega lá. A conta que eu digitei da doutora estiver errada, o dígito estiver errado, esse processo é todo desfeito. E por mágica, o dinheiro é estornado na minha conta. Se não sai da minha conta, a sua conta não existe, eu errei, vai ficar voando. Só que o judiciário não é isso. O judiciário não é aquela primeira parte ali, ó. O que eu faço? Peticionei. Transmiti. Hoje eu levo meu processo inicial, o que acontece? Distribuição, né? Sorteio, não é isso? Não é isso? Autuação. Às vezes a gente chega antes do processo, né? Ter capinha, tá furadinho, tá tudo bonitinho. No eletrônico, pô, legal. Isso só ganhei tempo, tá? Inicial, processo eletrônico, distribuiu, não tem que autuar coisa nenhuma. Tem que botar lá naquele meu arquivo, né? Tô lá com o arquivão. Tudo automático. Não é isso? Só que começa a depender de pessoas. E para. Alguém tem que ver a admissibilidade. Juiz, né? Aí tu faz alguma coisa, aí está concluso. Aí, concluso, eu já avancei muito, né? Mas passas pelo servidor, né? Tem uma série de coisas. Ou seja, é um processo que, apesar dele não ser complexo, como foi esse processo de transferência financeira que eu hipotetizei aqui, ele tem uma opção de interrupção, porque entram agentes. E aí? A informática não faz mágica. É aquilo que eu falei, uma boa ferramenta pode... Então esse processo judicial,
Ele é bom? Ou ele é ruim? Será que a informática, ou uma lei, ou um produto, um software, tem poder de resolver todos os problemas? Desculpe lá, é claro que não. Esse primeiro pedacinho perfeito. Agora, até sair lá no final a sentença, meu amigo. Quantas coisas tem com intervenção de pessoas? Então, o processo o quê? É eletrônico, mas ele anda e para. Alguém tem que fazer alguma... Ele anda e para. Ele anda e para. Ele anda e para. Não é aplicação na bolsa, transferência. Pagar a conta. Eu chego lá, paguei. O banco de noite vai gerar um arquivo, vai transmitir para a concessionária, vai entrar no sistema da concessionária, da telefônica, por exemplo, e sua conta foi paga, tudo bem. Ninguém vai intervir nisso. Se sua conta não foi paga, na próxima conta vem juros, você vai levar para a conta, para o cartão de crédito, para qualquer coisa. Ninguém intervém. De você que starta o processo até o final, a fatura está liquidada. O processo é 100% automático. E aqui? Aí nós vamos começar a ver a lei já, e eu vou cobrar esses conceitos de vocês, ó, tá vendo? E aí? O processo é travado. Então tem gente dizendo, não, o processo judicial eletrônico vai resolver o problema da agilidade, e a lei... Pode ajudar. Agora tem coisas que dependem do estatuto processual ser mudado. Se fosse isso, a gente implanta um software, né, doutor? Acabou os problemas. Então, cuidado. Claro, eu vou ganhar uma opção de coisa. Eu quero transparência, eu quero padronização, eu quero interligação de departamento e de instâncias. Hoje você tem um tribunal que está automatizado, aí tu tem que fazer um recurso para um outro tribunal. O outro não está informatizado. O que ele diz? Imprime. Então, uma coisa que está em eletrônico pode virar em papel? Pode. Imagina, como se um banco, metade dele tivesse informatizado, outra metade não está. Mas um dia o sistema, quer dizer, o judiciário todo estará informatizado. Tá, um dia. E a tal da interoperabilidade. Eu faço um DOC do meu banco para o seu banco e eu não sei qual o sistema de conta corrente que tem no meu banco e o sistema de conta corrente tem no seu. Agora, os tribunais vão ter que ter essa interoperabilidade. A indústria financeira é extremamente padronizada. Será que a gente vai um dia atingir esse nível de maturidade e padronização entre trocas de mensagem? Percebe? Voltei de novo para quesitos técnicos, extremamente técnicos. Então eu quero que vocês tenham isso em mente. Agora a gente vai começar a explorar a lei, mas a coisa não é fácil. A principal transparência que eu quero ter em mente é essa. Isso é verdade, gente. Porque me diga, o gargalo vai aumentar, doutor. Se todo mundo agora... Se tem um gargalo, vamos supor que a doutora é um gargalo. É um gargalo porque tudo tem que passar por aí. E agora, é tudo manual. Então a senhora consegue ter uma produtividade, porque as pessoas têm que ir lá, têm que protocolar, alguém tem que distribuir, alguém tem que autuar. A senhora vai tendo tempo, a teoria dos grandes números, outra no tempo. E essa ineficiência dilui a sua ineficiência também, porque a senhora é um gargalo. A partir do momento que daqui para cá eu informatizo e todo mundo chega ao mesmo tempo na senhora... O que acontece? Você explode. Então, cuidado. A informatização num pedaço desse, se o outro pedaço não tiver, pode piorar. Falei bobagem? É óbvio. Eu sou gargalo. Já sou ineficiente. Mas tem uma ineficiência atrás de mim que dilui a minha ineficiência. Eu automatizo a ineficiência atrás de mim e eu viro um gargalo digital de grande... Tá certo? E de novo, gente, temos que enfrentar isso. Então vamos lá. Bem, o histórico da lei, muito rapidinho, é só para constar. Esse material depois a ASP vai ter, vocês vão ter ele à disposição. Tá? A lei basicamente durou 5, 6 anos, porque ela começou como iniciativa da Associação dos Juízes Federais em 13/8/2001. Estou falando da lei 11.419, né? Que é a lei do processo judicial eletrônico. Na Câmara ela gastou 3 anos, depois teve os respectivos substitutivos no Senado, enfim, foi publicada em 20/12/2006. Tudo bem? Isso é o histórico. Agora, existiu outras iniciativas legais antes disso. Desde 91,
Ok? Já começamos a namorar, o legislador já começa a namorar no bom sentido. A questão, a primeira lei que eu consegui pegar, esse é o caminho que eu vou correr até chegarmos na 11.419, né? E entender como é que essa maturidade foi acontecendo. Para a gente voltar aos problemas que eu acabei de falar. Bem, primeira é uma lei, o pessoal começa a falar da 9.800, que foi a famosa lei do fax. Mas antes, teve a 8.245. Hoje ninguém vai sair daqui empolado porque não tem artigo, né? Está cheio de artigo. Ela não foi muito utilizada, mas é a lei do inquilinato, e ela dizia que a citação do atraso já podia ser feito por facsímile, em algumas condições, né? Desde que isso estivesse previsto em contrato, entre as partes, etc. Isso em 91, hein? Aí, em 91, logo depois, a 9.800 cria o protocolo via facsímile, que eu nunca usei. Não sei aqui quem já usou. Porque tem alguns problemas no próprio corpo da lei que está ali destacado em vermelho. Eu vou ler porque eu não sei se vocês conseguem ler aí nesse tamaninho, né? Bem, o grande problema é que não adianta tu passar o fax, tu depois tem que mandar os originais. Eu já faço os originais. E 5 dias depois. Quer dizer, só dá para ganhar, se tiver um prazo, né? Tu ganha mais 5 dias. E detalhe, a responsabilidade do que chega do outro lado é seu. Tu passou o fax, e o fax lá comeu a folhinha, e tu não sabe, e o toner está claro, e está ilegível. Isso está na lei, gente. Está lá, ó. Artigo 4. Quem fizer o sistema de transmissão torna-se responsável pela qualidade e fidelidade do material transmitido. E por sua entrega ao órgão judiciário. Então está passando um fax para o interior. Então o que as pessoas faziam? Fazia fax e tinha que ir para o telefone. Chegou? Tá legal? E acreditar no cara que está do outro lado, porque ele pode estar atolado, está sendo... Não, tá. Aí... Então, não pegou. Teve uma turma que tentou extrapolar isso, fazer uma analogia com e-mail, mas também não foi muito bem visto, né? Então não vamos gastar tempo com isso. Aí a 10.259 que fez aquela reformulação no juizado especial. E trouxe 3 inovações. No artigo 8, dizendo que os tribunais poderiam organizar os processos. Procedimento, processo. Eu não estou falando do código de processo. Eu estou falando do processo do negócio. Como é que é um banco? Tu chega lá, quer abrir uma conta. Ele chega para você, não, preenche aqui o formulário, me dá aqui os documentos tais e tais e tais, e eu vou abrir a conta. É isso? Vou seguir legislação e um processo do banco. Cada banco tem um formulário diferente, não é assim? Então, os tribunais poderão organizar serviço de intimação das partes e recepção das petições por meio eletrônico. Uma grande iniciativa precursor. Lá no artigo 14, no 3º, diz: a reunião de juízes domiciliados em cidade diversa poderá ser feita via eletrônica. Olha que coisa inovadora. E no 24, dizendo que cabe a criação de programa de informática necessário para subsidiar a instrução das causas submetidas. Isto aí causou um problema. Eu peço desculpa agora que eu percebi que eu vou lendo e vou interpretando para vocês poderem acompanhar no visual, né? Nós estamos em 2001. O que aconteceu em 2001? A medida provisória 10.200 que criou a infraestrutura de chave pública brasileira. A história do certificado digital. Foi em agosto de 2001. Tudo bem? Aí teve a lei 10.259 que tenta criar o artigo, mudar o 154 do CPC, que a gente vai ter que ter isso em mente. Dizendo... Olha, quer dizer, mudar não, incluir o único, né? Parágrafo 1 diz, atendidos os requisitos de segurança e autenticidade, poderão os tribunais disciplinar, no âmbito de sua jurisdição, a prática dos atos processuais e sua comunicação às partes, mediante utilização de meios eletrônicos. Então, cada um faz do jeito que quer. Cada um pode, no âmbito da sua jurisdição. Um pode dizer que quer por e-mail, o outro pode fazer um portal, cada um pode fazer o que quer. Está seguindo o raciocínio? Isto foi vetado pelo governo Fernando Henrique Cardoso.
Por quê? Porque ele acabava de lançar a medida provisória 2200. E a medida provisória 2200 dizia o seguinte: não, nós estamos criando um negócio chamado certificado digital. Um negócio chamado infraestrutura de chave pública. Não pode ser de qualquer jeito, não. E veta. Tudo bem? Bacana. Só que teve gente, apesar disso, fez. A própria OAB lançou a ICP-OAB, que não tem nada a ver com a OAB de hoje, tá? Não tem nada a ver com isso. Era um certificado digital fora da infraestrutura de chave pública. O certificado digital dela só servia para a OAB, que não prosperou. O Conselho Nacional de Justiça aí adquire um sistema que foi doado por Conselho Nacional de Justiça, o ProJude, que hoje é usado no âmbito da Justiça Especial, Estadual. O EPROC é na Justiça Federal, que utiliza certificado digital privado. Lembra aquele do banco, que só serve para o banco? Então, os sistemas ProJude utilizam certificado digital só dele. Só serve para ele. Percebe? A dificuldade? Aí, 10 anos, quer dizer, 2006 de novo. O que é 2006? Saímos de 2001, com a celeuma lá do 154, com a medida provisória 2002, vamos para 2006. O que acontece em 2006? 11.419, que é a que a gente vai falar agora. E, finalmente, entra o parágrafo único. Quase 10 anos depois. Entra o parágrafo. Agora, como é que está o parágrafo único de agora, do CPC? Os tribunais, no âmbito das respectivas justiças, vão disciplinar a prática de comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade e interoperabilidade da infraestrutura de chave pública. Então, olha, o certificado digital tem que ser oficial. Tudo bem? Guardem isso. Nós temos uma polêmica. A pergunta que eu vos faço é o seguinte: esse artigo 154, na verdade, parágrafo único, né? Está válido depois da 11.419? Porque já no artigo 1º da 11.419 nós já vamos ter que enfrentar essa questão. Então, esquece a 11.419. O que o CPC no 154 único diz? Olha, o tribunal pode fazer o que quiser, desde que utilize certificado digital ICP Brasil. Tudo bem, que a ordem hoje já tem certificado ICP Brasil. Tudo bem, a ASP hoje tem ICP Brasil. Tem um colega aqui da Caixa Econômica, que eu não sei quem é, que emite certificado digital ICP Brasil. Está tudo bem. Mas calma, já vamos para a lei. E no âmbito do processo penal também teve, o pessoal utilizou também a transmissão de fax, teve a 9.296 no artigo 10, que falava da interceptação de dados e de telemática, teve até um pedido de declaração de constitucionalidade desse artigo, que não foi para frente. Hoje o interrogatório por videoconferência. Mas então tem coisas também acontecendo, tem aí o monitoramento, a tornozeleira, né? Coisas acontecendo no âmbito também penal. Mas eu vou me focar na 11.419 no processo judicial, senão a gente sai. Tem outras coisas aí, nomeadamente no âmbito penal, acontecendo também no mundo digital, no mundo eletrônico. Tá? As duas inovações é a videoconferência, que ainda tem gente interrogatório por videoconferência, tem muita gente a favor, muita gente contra, e a questão do monitoramento aí, que ainda estamos em fase de experimentação. Tá? Rapidamente pelos princípios, que eu já quero ir para a lei. E eu tenho dois inimigos, o volume de informações e o horário. E vou rapidamente pegar os princípios e nos preparar para a lei. Os princípios clássicos, princípio do devido processo legal. Será que a implantação do processo judicial eletrônico melhora isso? Acho que sim. Desde que nós tenhamos uma garantia de uma infraestrutura. Porque hoje no mundo físico funciona, né? É aquele meu colega que disse, eu peguei um avião, eu fui lá em Brasília, mas não me atenderam. Não contei a história? Não deixaram eu protocolar, não tinha mais protocolo. Vai tudo migrar para o mundo digital. E agora? Defesa ampla, devido processo legal, uma série de direitos fundamentais, contraditório, blá, blá, blá. Eu tenho que ter uma infraestrutura que funcione.
É aquilo que eu pergunto para vocês. Você não tem dúvida que se você chegar em casa agora e quiser pagar uma conta no seu banco, que ele vai funcionar? Se não for um desses que está migrando, porque um comprou o outro? Quer dizer, hoje o estado da arte. Mas eu não sei se eu vou chegar no site do tribunal hoje e se ele vai estar funcionando. Nada contra. É porque estão em implantação. Estamos num momento de transição, gente. Você querer comparar o nível de maturidade, o volume de dinheiro que nos últimos 20 anos o sistema financeiro colocou nos seus sistemas e que o judiciário colocou em sistemas, é covardia. É covardia. Claro, precisa de muito mais investimento, precisa de muito mais recursos. Eu tenho até, também não vou contar, vou contar, mas não vou dizer o nome do santo. Teve um presidente do tribunal, eu entrei lá no site e estava assim, olha, tivemos problemas com as petições enviadas pela data, eu não vou dar muito detalhe, senão vocês já descobrem. Pela data tal, e quero tranquilizar, não falou só para advogados, né? Porque não sei se o MP também está na jogada, é que nós estamos abrindo licitação para resolver o problema de informática. Então é assim, doutora, a senhora liga para o seu banco e fala assim, estou com um problema aqui, meu saldo está errado, a senhora fique tranquila. Eu estou fazendo licitação e a gente vai resolver o problema. Claro que ele está certo, ele é um administrador público. Ele só pode fazer o que a lei deixa. O privado pode fazer tudo, ao contrário, só não faz fazer o que está defesa em lei. É o contrário. Mas e aí? A gente vai ver que se o site está indisponível, tu está no teu prazo, o que tu faz? Aí tem uma poesia, né? Não, os prazos são prorrogados se o problema realmente for constatado e admitido. E aí? Como é que eu faço essa prova? E o problema é meu? O problema é dele? Como é que eu sei? É do provedor? Uma porção de gente no meio do caminho. Será que aquele problema que teve no Speed, lembra? Que parou o país? Se estamos no processo judicial eletrônico, o quê? Os prazos são prorrogados? Porque se dá enchente, tem que estar prorrogado. Eu não consigo chegar ao fórum. Uma catástrofe. Imagina uma catástrofe, Deus que nos perdoe, nosso país é maravilhoso, mas uma catástrofe em escala, numa determinada comarca, um terremoto, uma enchente, e uma catástrofe digital. Eu fiquei um mês fora do meu escritório com o problema do Speed. É público, vocês devem ter passado o mesmo problema. Mas era para constar uma jurisprudência, para ver o saldo do banco, não é isso? Mas e se fosse tudo digital? Então é claro que é óbvio que o devido processo legal ganha com a informatização, desde que eu tenha infraestrutura, software, processo, toda essa história que a gente já falou, azeitada. E na transição, cuidado, tende a piorar. Princípio de igualdade, eu não vou gastar muito tempo. Tem uma questão chamada exclusão digital hoje no Brasil. Eu fiz um projeto no Norte, eu fiz um projeto recentemente, enfim, num cliente em Belém, tive que andar em algumas cidades do estado, não só de Belém, que eu tive problema para acessar a internet. Banda larga nem pensar. E olha que eu fui com cobertura wireless de 2 operadoras. No final eu comprei lá de uma terceira e mesmo assim, conexão de escada de baixa velocidade. E olha que eu não sou um excluído digital, hein? Excluído digital é algo mais do que isso. É o cara que realmente não tem, que está lá, trabalha lá, não tem, e aí? Não tem. Ele pode estar excluído porque não tem acesso, né? Ou ele pode estar excluído porque o serviço não está disponível. Então, de novo, remetemos ao... Será que digitalmente todos são iguais? Contraditório. Bacana, isso eu gosto. Até porque o mundo está migrando, os documentos eletrônicos como meio de prova está previsto no artigo 11 da lei, como a gente já vai ver. E o mundo está migrando para o mundo digital, porque todo mundo, a nota fiscal eletrônica, lembra disso? A gente fala as assembleias, os votos, as procurações. Bom, legal. Então, em tese, eu podendo utilizar esse artefato, esses artefatos todos digitais, como meio de prova,
o mundo digital também deve ajudar bastante. Isso é só uma pincelada rápida, tá, gente? Só para a gente ter em mente dois polos, os princípios e a questão tecnológica processual. E juntar isso e analisar a lei. Princípio da publicidade. Aí tem um problema sério. Existe a 121 do Conselho Nacional de Justiça, que todo mundo, em tese, agora vai ter acesso a dados, não aos autos, pelo que eu entendi, a dados do processo judicial. Partes. Tem lá a própria norma, a própria instrução, que é orientativa, né? Fala do que... Então, a própria parte, né? Vai poder ter. Só que no artigo 11, no 6º, talvez nós estejamos invertendo os valores. Talvez o segredo judicial vire regra, doutor. Segredo judicial é exceção. Mas ele é regra na medida que diz que no mundo digital, somente acesso aos autos, somente as partes do MP têm acesso. Então tu quer até entrar numa causa, você precisa olhar o processo, antes inclusive de receber a procuração. Você ainda não é parte. Você ainda não foi constituído. Não vai conseguir ver. O meu micro acho que entrou em espera. Não, eu vi que o sinal acabou ali, mas... Foi o micro. Espera aí que nós já vamos... Será que acabou? Eu já sei o que foi. Não, eu já sei o que foi. É porque eu estava na bateria, eu achei que tinha ligado na energia, peço desculpas, e a bateria acabou, ele ficou sinalizando. Agora eu tenho tempo, eu vou desenvolvendo esse tempo, enquanto o tempo de boot, ele está reiniciando, eu tenho fé na tecnologia que nós voltaremos para o mesmo ponto. Peço desculpa a vocês e aos colegas que estão remoto. Cheguei aqui cedo, liguei o notebook, espetei na tomada, o LED. Olha os problemas de tecnologia. Percebe? Liguei na tomada, eu estava com o PowerPoint, ele devia estar sinalizando por trás de que a bateria estava acabando. Eu estou aqui. Opa, olha que eu acho que... Fé, hein? Nada como a fé. Mas cuidado, isso é raro, hein? E no Windows Vista, hein? Tomem isso como um... Eu fui ungido hoje. Porque esse boot tomaria 10 minutos. Eu vou ficar... Não, o LED está aceso, eu não vou tocar mais no Note. E a bateria já estava ali entrando em sofrimento. Então, essa questão. A gente já vai ver o princípio da publicidade. O artigo 11 é taxativo. Somente as partes. Ok? E aqui foi só a publicação, em 5 de outubro de 2010, da resolução 121 do Conselho Nacional de Justiça, que vai na contramão. Não na contramão, mas no sentido de dar mais publicidade e democratizar não só para os operadores de direito, democratizar o acesso à informação do processo. Ok? O último, eu acho que é o último princípio da celeridade processual. Esse é creme de la creme, como dizem os franceses. Esse, realmente, nós temos. Será, aí é aquilo que eu falei para vocês, será que informatizar vamos ter celeridade? Vai ter celeridade, não atuar rápido, distribuir rápido. Agora eu estou lá, não tem que pegar o avião. Essa partezinha toda é rápida. Mas e os gargalos? Para e pensa, gente. O que acontece quando uma empresa compra uma tecnologia nova? Vocês já ouviram falar reengenharia de processo? Nós, os advogados, somos muito dados ao mundo, né, empresarial, salvo os colegas que advogam dentro das companhias. A empresa compra um produto, compra hoje um SAP, compra um CRM,
compra um RP, o que ela faz? Uma revolução nos seus processos para tirar o quê? Leite de pedra, como diz o ditado popular, para melhorar os seus processos internos. Só que ela pode mudar seus processos internos ao seu bel prazer? Pode. A empresa. Dentro de determinado limite, né? Um banco tem alguma regulamentação, mas lá dentro da sua gestão, dentro das suas paredes, ela pode mudar seus processos para tirar. E nós podemos? Nós não podemos. Nós estamos presos ao devido processo legal. Processo tentar. Agora, processo judicial. Ah, legal, eu vou transmitir rápido. Vou aprender, vou cursar, vou comprar certificado digital, comprei notebook, comprei o scanner, digitalizei tudo. Olha, tô 10. Contratei a consultoria, fiz taxonomia, comprei GED. Eu estou no estado da arte. As sentenças vão ser mais rápidas? As audiências vão ser marcadas mais rápido? Os recursos vão ser mais rápidos? Por quê, gente? Claro que algumas etapas desse processo que vão ser informatizadas vão ter celeridade, mas vão esbarrar nos gargalos. Então, não vamos nos enganar. E há uma polêmica. A automação de processo, seja administrativo, comercial, industrial, e nós podemos olhar o judiciário como processo administrativo, precisa de evolução, precisa de redesenho, precisa de engenharia, só que esbarra na legalidade. É o contrário do âmbito. Dentro do teu escritório, você pode melhorar um processo? Posso. Como é que a gente recebe o cliente? Não é isso? Como é que a gente cobra? Como é que a gente faz o nosso financeiro, a nossa contabilidade? Isso tudo eu posso melhorar. Comprar um sistema para cobrar melhor, o meu timesheet, emitir as faturas, a relação com o meu banco, com o meu contador, isso tudo eu posso. Mas aquilo que é legal eu não posso, eu esbarro na lei. E essa é a grande questão. Essa é a grande polêmica. Então nós vamos começar a passar para a lei agora e nós vamos ver algumas coisas difíceis de serem implementadas. Por quê? É fácil a gente dizer, não, o processo judicial eletrônico resolve o problema. Não resolve. O princípio da economia processual, né? E aí? Todo mundo sabe que um processo de automação significa realocação de pessoas. Nós vamos ter que enfrentar isso. Quer dizer, será que nós vamos enfrentar resistências interna corpus? Claro que nós vamos. Eu trabalhei em empresa, gente, 30 anos. Do lado de TI. Todo departamento que a gente ia implantar uma tecnologia e as pessoas do lado de lá sabiam que podia perder emprego, eram resistentes. Não é verdade? Então isso é uma coisa complexa que nós vamos ter que... Bem, vamos agora, graças a Deus, feito todos esses introitos, estamos no nosso tempo, agora, olhar as práticas processuais. Mas eu quero que vocês tenham olhos de críticos, no bom sentido. Quer dizer, há uma necessidade. Eu, como operador de direito, eu dentro da minha casa, nós temos um dever de casa para fazer, não é só o judiciário. Ok? No aspecto do cuidar do meu ativo digital, aquele arquivão lá, o que eu faço? O que é essa digitalização? O que é essa gestão eletrônica de documento? Até hoje existe tecnologia, até para o fluxo de comunicação com o meu cliente já ser digital. Eu tenho um sistema, por exemplo, eu trabalho no escritório, meu cliente quer me mandar um documento. Eu chego para ele e digo, olha, você tem a multifuncional? Eu abro no meu sistema lá, no meu portal, uma senha para ele, ele escaneia lá e eu recebo aqui no meu portal. Eu deixo ele escanear. Entendeu? Claro, se ele me mandar o papel, eu já escaneio. Mas pode ser um cliente que esteja longe. Como eu advogo para muitas empresas de tecnologia, é fácil fazer isso. E tem algumas indústrias hoje que precisam de uma revolução. Se você, por exemplo, trabalha na área de saúde, nos planos de saúde, os back-office, gente, é um negócio interminável de papel. Se você atua em direito difuso, no direito consumerista, é um volume brutal de papel. Então, esse dever de casa nós temos que fazer. Bacana, temos que entrar na era digital. Advogo isso. Faço esse trabalho.
Acho que o operador de direito tem que ir, até pelo motivacional que eu fiz todo ontem. Agora, por outro lado, isso não vai resolver todos os meus problemas. Eu vou esbarrar no estado da arte do próprio judiciário. E aí vamos com calma. Tudo bem? Mas isso não quer dizer que eu não devo fazer o meu lado. Até porque uma hora isso aqui vai estar resolvido e eu vou ter que andar. Posso diluir esses custos no tempo e tudo mais. Então não vamos sofrer. Agora vem as questões extremamente polêmicas. E eu quero que nós saiamos agora do quadrante. Essa lei pode ser lida no quadrante emocional ou no quadrante racional. Geralmente a gente começa no racional e rapidamente pulamos para o emocional. Sentimento de euforia, sentimento de raiva. Não dá. Temos que ficar no racional, gente. Estamos numa transição. É o que eu costumo brincar. Eu trabalhei em banco na década de 80 e de 90. Eu sei como é que era banco em 80, eu sei como é que era banco em 90, eu sei como é que era banco em 2000, quando eu saí de banco. Foi uma revolução radical. Uma revolução radical. E 20 anos e muito dinheiro. Talvez nós estejamos na década de 90, em termos de tecnologia aplicada. Mas vai andar. Vai andar. É uma questão de vontade política. Vontade política tem coisas que precisam ser mudadas nos processos. Esbarra. Esbarra na legalidade, esbarra no legislativo. E infraestrutura. Orçamento. Quando eu trabalhava em TI, eu costumava dizer o seguinte para a minha equipe. É proibido dizer não. Aí o pessoal brigava comigo. Mas você diz sim para tudo. Eu não digo sim, eu digo quanto custa. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho como TI era gastar bem o dinheiro. Custa tanto, se tu me dá o dinheiro, eu tenho que implementar. E custa caro. Essa é a questão, isso todo mundo sabe. Então vamos nos desapaixonar, tudo bem? Então vamos lá. O que eu coloquei nesse gráfico? Eu coloquei 3 estados do nível de informatização do processo judicial eletrônico. O que é o primeiro? Vocês estão vendo aqui que no quadrado 1 tem uma pilha de papel? Dá para ver a pilha de papel? É como é hoje. Eu pratico o ato em papel. E o que eu tenho do outro lado? Está vendo a linha pontilhadinha vermelha do outro lado? É o tribunal, tá? Do lado de cá estou eu. Do lado de lá está o tribunal. Eu tenho só acompanhamento. Mais nada. Eu faço tudo em papel, chego na minha casa e faço o quê? Entro com o número do processo e vejo. Foi distribuído para baratar, está concluído, abriu prazo. Me cadastro lá no sistema push, não é assim? A gente vai ver. Fico vendo os acompanhamentos. Às vezes até antes da publicação. Legal, mas é o que eu tenho. Então não posso chamar isso de processo judicial eletrônico. Vamos para a fase 2. Notadamente no sistema EDOC, dos colegas da Justiça Trabalhista. EDOC é um sistema de transmissão, ele chama até sistema de protocolização. Obrigado, doutor, aqui. Então o que você faz? Você transmite, com uso do certificado digital, as peças e os documentos eletronicamente. Mas chega do outro lado, o que eles fazem? Imprimem. Eu vou me esforçar para não ir para o emocional. Eu vou me esforçar. Porque se eu propusesse isso num banco, se eu propusesse isso numa empresa séria, eu acho que eu não teria feito carreira de TI. Não teria chegado a diretor de banco. Mas enfim. Imprime. E vocês vão ver o que está em discussão hoje. Está em discussão hoje o número de folhas que você pode imprimir. Que você pode mandar porque é o custo do Estado. Então não é nada digital, doutora. É tudo em papel, você só transmite. Bacana, eu não preciso ir lá agora. Olha o gargalo. Agora todo mundo está mandando eletrônico. E aí você tem que imprimir. É o contrário, precisa de mais serventuário. Pois você dava lá em papelzinho, já furadinho, era só autuar, só preparar a capa, não é isso? Agora tem que fazer mais trabalho. Nós temos mais trabalho. Vai atolar ainda mais
Falei bobagem, doutora? Seguiu o raciocínio? Porque do outro lado é papel. Então esquece, vamos para o segundo nível. Já já a gente vai ver umas discussões sobre isso. O que eu posso... A gente já vai ver. Eu já faço uns comentários. Só estou dando o estado da arte dos níveis. Tá? E aquele esforço lá no final, existe algumas aí fazendo um esforço de digitalizar. É impossível a gente achar que nós vamos digitalizar o legado passado todo do judiciário. Teve aí uns tribunais que começaram a fazer de anos em anos, né? De um ano para cá. Tudo bem? Mas nós temos coisas aí. De vez em quando eu entro lá no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, que realmente deu mais transparência. Nós temos que reconhecer. Tinha uma notícia que saiu, a vara tal, o processo mais antigo que tinha lá na vara. Década de 70. Coisas aí com década de 70, década de 80, nossa, década de 90, tem muito. Tá certo? Então, esquece o legado. Item 2. A coisa já começa a ficar melhor. Para os colegas que estão aqui fora de São Paulo, nós temos o juizado especial ali na Vergueiro. Como é que é na Vergueiro? Tudo eletrônico? Você leva em papel, doutor. Do lado aqui tem papel. O senhor prepara tudo em papel. Olha como é que mudou. E eles digitalizam. Eles digitalizam e vira eletrônico. Não sou eu que tenho que digitalizar. Eu ainda posso, é o contrário da trabalhista. Brilhante, doutor. Eu ainda posso viver no meu mundo do átomo. Tanto é que tu chega lá, o que eles dizem? Olha, tem original, doutor? A gente vai destruir. Mas tem um provimento lá que tem tantos dias, se você quiser retirar. Se não, tem um provimento que diz, destruímos. Não bota aqui nada original que eu destruo. Então, o advogado produz todo o conhecimento, todas as peças, todos os documentos em papel, vai ao protocolo, eles recebem tudo em papel, só quando chega no escritório já está lá. Agora não só mais o acompanhamento, olha a telinha ali, ó. Eu já vejo tudo, todos os autos. Bacana, já vai concluir. Isso é legal, porque o processo do negócio, o cartório como um negócio, como empresa, a vara como um negócio, já está digital. Já vai concluído, a juíza já... E aí eu tenho que elogiar. Eu já tive processo meu, que nós fizemos no juizado especial. Eu cheguei no escritório, estava chovendo, demorei um tempo. Passei em outro cliente, e eu já tinha decisão quando cheguei no escritório. Por quê? Processo de negócio eletrônico, entendeu? Legal. Vamos para o nível 3, que é o processo judicial eletrônico. Na íntegra. O que acontece? O estresse aqui, deixa eu checar o LED. Tá tudo bem. Olha aqui, ó. Essa telinha que está aqui no item 3, é só uma telinha. É o ESAG, o Sistema de Automação Judiciário, do TJSP, que está em vários TJs. Ok? É um sistema privado. Você vai praticar todo o ato digital. Legal? A má notícia é que não está todos os fóruns, todas as comarcas. E do outro lado, tudo digital. Você tem acompanhamento e processo. A outra parte também digital, bacana, nota 10. E por fim, você faz tudo isso numa instância e tem que subir para uma outra instância. E aí o ideal é que o trâmite por todas as instâncias seja sempre digital. Até porque tem peça que tem que ficar anexando a opção de coisa. Tu faz um recurso, um agravo, tem que ficar anexando. Não vai anexar mais nada. O preparo é diferente. Concorda? Está tudo no processo. Você só faz seu recurso, só faz seu agravo e não tem mais que fazer esse preparo. O próprio sistema cria os links. Então nós temos que vislumbrar nessa perspectiva as três últimas, quer dizer, o quadrado 3. Hoje, nós estamos na tal da transição, na Justiça do Trabalho. Nós estamos no 1, nessa, como é que eu chamo isso de forma elegante? Não chamo. Tenho que continuar no racional. Então vamos olhar isso. Bem, funcionalidade. O básico do básico. Tem um livro do professor ateniense que fala inúmeras funcionalidades. Mas o básico do básico é o seguinte. Eu preciso fazer cadastramento. E aí vamos discutir uma celeuma com ou sem certificado digital. Que para mim é sempre com certificado digital.
A gente já vai ver o artigo 1º e 2º da lei. Consulta, é óbvio. Estou falando de consulta aos autos. Não é consulta de andamento. No mínimo, como está no Juizado Especial da Vergueira. Só vê andamento. Eu vi lá, ok, decisão proferida. E eu tenho que ir lá. Não adianta. Eu preciso ver a decisão, preciso ver o conteúdo, eu preciso ver os autos. Concorda, doutor? Então, quando eu falo consulta, eu estou falando disso, tá? Consultar documentos e autenticar, porque hoje você tem a decisão, você imprime e vem lá, esse foi assinado digitalmente, eletronicamente, né? Entre no site do portal e bata o número tal, e você tem que autenticar esse documento. O 4 ali que está em vermelho, desculpe se a cor piorou, que é o próprio peticionamento, que é o que a gente vai detalhar. Peticionamento é de fato eu enviar e do outro lado tudo acontecer eletrônico. Quando eu usar a palavra agora peticionamento eletrônico, eu estou no nível 3, eu estou no nível máximo. Eu não posso falar do EDOC em peticionamento. Alguns, né? Na parte de EPROC. Na parte especial. Parte especial. Juizado especial. O resto ainda não. Tudo bem? Já a gente vai falar um pouco dos sistemas, tá? E o serviço push, que é o andamento. Então, isso para mim aqui é o básico para a gente entrar. O que vai ficar comprometido é o peticionamento, que é o item 4, porque essa é a sua pergunta. Não adianta, eu não consigo. Mas de cara, já devo me cadastrar. Já tem uma celeuma também de cadastramento. Cuidado no que nós vamos nos cadastrar. Não vamos nos cadastrar no sistema de intimação. Já vamos ver por quê. E claro que é um diagrama simplificado da estrutura do judiciário, bem simplificado, vocês me perdoem, mas que situação mais ou menos assim, superior. É como se eu fosse um cidadão que tem conta em 10 bancos. Lembra que eu falei isso ontem? Então tem o portal STF e o portal STJ. Notícia boa, eles reformularam, está muito bom, está light, está rápido, e são semelhantes. Tem o EDOC, que é esse que eu falei, que você transmite protocolarização, enfim. Meu Deus do céu. Estaduais, o ESAG. Outros, quando eu boto ali outros, porque tem outros tribunais que têm outras coisas pessoais, coisas próprias, né? O PROJUDE, que é aquele do Conselho Nacional de Justiça, que está fazendo convênio na Justiça Especial, nos Juizados Especiais Estaduais. Nos federais, o EPROC, que o doutor acabou de falar, JEF, Juizado Especial Federal. A 5ª região tem um BJE lá, que eu estou tentando entender, e outros. E aí eu não falei de outras, eu me abstive aí de Justiça Militar, Eleitoral, e as instâncias administrativas, que também são outros mais 10 sites, né? Que eu falei, né? CVM, INSS, INPI, tá certo? Receita Federal e vamos embora. Tem aí mais uma meia dúzia de sites, dependendo da minha militância, que eu preciso transitar. Bem, essa tabela, o que é mais relevante dessa tabela? Essa tabela, eu peço desculpa que ela está assim, porque é para eu clicar, essa é a tabela do curso plástico, eu clico nos links e já vou para todos os portais, tá? Mas o que eu quero que você veja é o ESAG, enquanto na Justiça Estadual está no Acre, Amazonas, Ceará, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já está em 7. Olha que coisa boa. Nem sei quem é dono do ESAG. Acho que não é. Acho que é uma empresa privada do Sul. Acho que é de Santa Catarina. Mas já é uma boa. Sem entrar no mérito se o sistema é bom ou ruim. No caso, o sistema é bom. Eu gosto. E está evoluindo bastante. PROJUDE, olha, numa porção, é o convênio que o CNJ está fazendo. Aí, mais da metade, né? E já tem um novo PROJUDE, que eu ainda não olhei, mas eu acho que ele já está com certificado digital. Extrapola o âmbito da Justiça Especial, já passa também para comum. Coisas acontecendo no âmbito também de leilão eletrônico.
coisas acontecendo também em várias execuções penais. Também tem um sistema, um VEP, que também, essa minha posição não pode estar atualizada, porque é do ano passado, mas da mesma forma que o Projude é a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o VEP também é de execuções penais e também está fazendo os convênios. E tem umas outras coisas aí, como o Tribunal do Rio de Janeiro, que já tem uma aplicaçãozinha para o iPhone. Tá? E coisas do tipo ali, Estado de Minas Gerais, tem Estado que tem um sistema para a primeira instância, um sistema para a segunda instância e um sistema para o juizado especial. Então, mas, de novo, vamos com calma que as coisas vão evoluindo. Tudo bem? Justiça Federal também fazendo um belíssimo trabalho. As regiões, e de novo eu peço desculpa porque o tempo não nos dá, o ideal era a gente navegar um pouco por esses links, tá? Bem, agora algumas questões aqui rápidas. EDOC. Eu não vou ficar lendo, mas já teve uma decisão que um sujeito perdeu porque imprimiu mais de 50 folhas. E tinha um provimento do tribunal, uma norma 03, que dizia 50 folhas. Porque o artigo 18 da lei vai dizer o seguinte: cada um na sua instância pode estabelecer as regras. Artigo 18 da lei, que por sinal a ordem entrou com uma DIN, com uma representação de constitucionalidade. E foi para o tribunal e perdeu. Oi? É muita página porque tinha uma porção de anexos, não tem jeito. Já contando tudo. Eu acho que a pessoa recorreu e aí depois tomou intempestividade, porque tentou ir rápido, mas já tinha passado o prazo. E isso já estava lá, só que um dia resolveram aplicar. E aí eu faço aqui uma seguinte situação, ó. Eu não sei, eu tenho um arquivo com 4 páginas, não vou clicar aí, mas que eu escaneei. Olha a história da digitalização. Olha a história do meu planejamento, olha a história do meu planejamento digital. Eu posso escanear um negócio em alta resolução. Você sabe que o tamanho do arquivo é proporcional à resolução. Quanto maior a resolução, maior o tamanho do arquivo, etc. Só que eu tenho que ficar jogando ali com a resolução e com o quê? Com o visual. Né? Tem coisas que eu preciso de alta resolução. Então eu tenho um arquivo com 4 páginas que dá menos de 50 folhas, mas eu não consigo transmitir porque tem mais de 2 MB. E o sistema só deixa transmitir 2 MB. Olha como é que é coisa louca. E eu tenho um arquivo de 52 páginas que tem menos de 2 MB. O sistema deixa transmitir. Só que eu tomo pau lá. É isso que eu quero que você tenha em mente. Eu chego no meu banco e vou fazer um TED. Abaixo de 5.000. O sistema deixa? Não. Então não pode o sistema deixar. Eu recebo o protocolo e bloqueia lá. E eu acho que foi. O sujeito transmitiu. Ele transmitiu. Chegou lá na hora de imprimir, tinha mais de 50 folhas. Oi? Não aceitou, mas foi transmitido. É como se o sistema dissesse sim e alguém lá do outro lado, lembra a história do processo? Um negócio complicado. Negócio complicado. Se o sistema não deixa, uma coisa é 2 MB, 3 MB, o sistema não deixa, opa, legal. Só que o sistema deixou. Agora, coisa recente, 18/2/2001. Hoje é dia 23. Saiu, mudando aquela norma, essa é a instrução número 1 de 2010, mudando a de 14 de dezembro de 2010, que agora é 20 folhas ou 40 páginas. Isso. Você pode enviar mais de um arquivo para cada um. É um arquivão só. Um EDOC é um arquivão. E temos o movimento. Petição 10, sentença 10. Que está ganhando, que é o movimento do Rio Grande do Sul. Eu peguei isso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então olha, ó, eu criei, é igual limite de velocidade, doutor. Se passar de 10, você está multado. Vai contar ponto na carteirinha da OAB, hein? Mas pelo menos eu chego, né? Minha mulher está passando mal, eu sou multado, mas eu vou. Agora tu não vai. Então,
contraditório, devido processo legal, ampla defesa, direitos fundamentais, livre convencimento, dignidade da pessoa humana, tem que caber em 10, porque agora tem o princípio da concisão e princípio e fundamentação sucinta. Então, 10. Claro que isso ainda é orientativo, gente, isso não é lei. Mas é um movimento... Eu fiz até uma brincadeirazinha. A ditadura dos 140 caracteres do SMS do Twitter. Chegaremos lá? Claro, gente, fui eu pro quadrante emocional de novo. Eu tento. Vamos rapidamente falar. Então, olha... Ou só a petição? Petição. Petição e sentença. Mas, por exemplo, a petição que você precisa juntar documentos, uma inicial. Isso aí. 10. Sucinto. Mas e os documentos? Tem que ver lá, doutor. Acho que não. Acho que é só a decisão e a sentença. Petição. Porque ele fala de petição 10, sentença 10. Eu sou franciscana. Como é que, eu acho que o caminho do meio é o caminho da sabedoria. Né? Isso ainda vai dar muita discussão. Mas vamos lá. Eu vou aqui na lei passar as coisas principais, tá? Esse material será franqueado para vocês. Mas agora eu vou atacar aos pontos principais. Eu vou ser cirúrgico. Tá? A lei é composta de 22 artigos e lá no final uma série de alteração no código. Tá? Primeira parte, regra de informatização. Segunda parte, regra de comunicação de atos. Terceira parte, que muito nos interessa, os atos, termos e documentos. E o capítulo 4, então, disponibilização e mudança no CPC. Os pontos polêmicos, eu resumi. Tenha isso em mente. Exigência de cadastro prévio presencial. Projude, Belém. Justiça Especial. Tu tem que ir lá fazer o cadastro. Sim, senhora. Aí ele lhe dá um certificado digital privado. Agora a senhora pode voltar e peticionar. A vida toda, mas a primeira vez tem que ir lá. Olha, se tem certificado digital, se tem infraestrutura de chave pública, se eu tenho uma identidade, o quê? Eletrônica dentro do chip, para que eu tenho que fazer? Cadastramento presencial. Torna a regra do segredo de justiça. A gente vai ver o artigo 11, que somente tem acesso aos autos das partes. A ausência de intimação pelo diário de justiça eletrônico. Gente, é o seguinte. Com anestesia ou sem anestesia? Você pode se cadastrar no sistema de intimação. É voluntário. É voluntário. Você não é obrigado. Mas tu se cadastrou. Acabou. O tribunal não é obrigado nem a publicar mais. Sabe como é que ele publica? Na sua senha no portal. Tem que entrar todo dia no portal. E sabe como é que é? Ele botou na sua senha no portal. 10 dias depois você não viu? Presunção de citação. Da intimação. A senhora fez opção. Mas fez opção, tem que ir lá todo dia. Cadastramento lá não tem nada? Não, simples. Tem vários tipos de cadastramento. Tem cadastramento por andamento, por sistema push, tem cadastramento por peticionamento, tudo bem? E tem um cadastramento, em alguns tribunais, para segredo de justiça, e tem um cadastramento para intimação. Na hora que a senhora faz o cadastramento, e tem gente que vai lá e faz o cadastramento, que é um cadastramento, e aí não recebe mais publicação. E aí começa a ir para o portal. 10 dias depois está intimado. E aí perde o prazo. E aí explica para o cliente. Tudo bem? Divergência das publicações e teor das decisões. Quer dizer, no TJ ainda não, aqui não. Mas eu vou mostrar a primeira região, tem. Vou mostrar já um site. Isso já está sendo resolvido, sim. Sim. É divergência das publicações e teor das decisões. Então, vamos supor que é um erro de digitação. Tem um troço no site, alguma coisa publicada no site que está errado. E depois, e aí? Já houve até um julgado agora de primeira instância, eu ainda não consegui botar a mão no julgado. Mas eu li a ementa.
Só que a pessoa que me passou com o número do processo ilegível. Então eu não consegui. A ementa dizia exatamente isso. O jurisdicionado não pode ser, em resumo, né, penalizado por um erro do judiciário. Porque foi um servidor, ou seja, ou um sistema, ou automático, ou semiautomático, manual, alguém que colocou alguma coisa no portal. E estava errado. Ou um prazo, uma decisão, e você, advogado da parte, fez ou deixou de fazer alguma coisa em função daquilo. E depois alguém foi lá e mudou. Não, foi um erro. Então a gente vai para o mundo eletrônico? Não vai. Porque tinha decisões dizendo, olha, o que está na internet é subsidiário. Mas o que vale mesmo é o diário. Agora, cuidado. Agora só tem o diário judicial eletrônico. A imprensa oficial acabou. Sim ou não? Acabou entre aspas, monopólio. Né? E é tal da prova de indisponibilidade. O que a lei diz? Os prazos são prorrogados para o dia seguinte se o sistema estiver disponível. Mas disponível o quê? Meia hora, uma hora? E onde que eu descubro isso? Como é que eu faço prova? Eu posso considerar a disponibilidade, mas e aí? E o outro lado? E limitações técnicas do sistema, que a gente está vendo aqui, 2 MB, 50 folhas, 1,5 MB, 10 MB, tem sistema que deixa eu anexar muitos, tem sistema que não deixa. E como é que eu faço com áudio? Como é que eu faço com vídeo? Como é que... Tá certo? Então tem uma série de questões. Vamos rapidamente, porque o nosso tempo eu vou realmente pedir... Esse material, repito, é franqueado para vocês, tá? Primeira coisa que o artigo 1º realmente coloca em todos os âmbitos. Então, a lei enquadrou todas as jurisdições, né? O artigo 1º, primeiro problema. Lembra do 154 lá do CPC? Que a gente leu? O que o 154 diz? Não, o tribunal pode criar os seus procedimentos de intimação desde que utilize a certificação digital ICP Brasil. O que diz o artigo 1º? Ali no 3º, assinatura eletrônica nas formas de identificação inequívoca do signatário. Perfeito. A. Assinatura digital baseada em certificação digital emitida pela autoridade certificadora credenciada na forma da lei. Que lei? Só pode ser MP 2200. Tudo bem? Tudo bem que o texto já está até bom para quando o Congresso legislar. Aí vem a B. Mediante cadastro do usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Então, vale isso ou vale 154? A está em linha com 154. O B não está. O que eu faço com o artigo 10 da medida provisória 2200? Exemplo, é o Projude, é o SISDOC. Tudo bem? E outra coisa. Quem é que tem cadastro de advogado? Quem é que cadastra advogado? Eu vou me cadastrar em todos os tribunais? Quem cadastra advogado é a Ordem dos Advogados. Tem uma lei federal? Então, o que eu tenho que fazer um elogio ao TJ de São Paulo hoje, tu vai se cadastrar, eu fui lá me cadastrar, o que ele diz? Me pediu cadastro? Ele veio pegar o cadastro aqui na OAB. Então o cadastro tem que ser da OAB, é óbvio, gente. Legal? E aí tem outro tipo de problema operacional. Aí tu tá lá no site do tribunal tal, aí ele quer o quê? A OAB de lá. Boa essa, né? Cadastro, mas de São Paulo, cadastro do estado tal. Aí tem que pegar o avião e ir lá fazer um complementar, doutora. Suplementar. Então, de novo, gente, são coisas que vão evoluir. Tem que ser como no TJ. Tu entrar no TJ, tá só OAB barra a unidade federativa, pronto. Cadastro federal. Não é difícil. O quê? 700, 800 mil advogados cadastrados? Talvez, na ordem. É mais ou menos esse número? Qualquer Bradesco, qualquer Vivo, qualquer empresa aí tem 30, 40, 50 milhões de clientes. Isso não é nada para um sistema de informática. Somos menos de 1 milhão. Qualquer empresa do varejo aí tem 30, 40, 50 vezes isso em termos de clientes. E estamos falando só de cadastro. Não estamos falando de
de operação. O artigo 2 também tem a mesma polêmica, vai. Sendo, olha, eu botei em vermelho. Eu não vou ficar lendo toda a lei, tá, gente? Depois, essa lei eu acho que vale a pena dar uma lida. São 20 e poucos artigos, tá? Sendo obrigatório cadastramento, credenciamento prévio no Poder Judiciário. Tudo bem, a ordem já tem a DIN que eu falei, número 3880. Eu falei ontem o número, não estava seguro, é 3880. Vale a pena entrar e dar uma lida nessa DIN, ela está primorosa. Não foi conhecida em sede de liminar, mas deve estar para ser julgado. E aí eu botei ali, IECP Brasil, MP 2200. Cadastramento é feito na autoridade certificadora. É como se eu pegasse o meu RG da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e eu para ir para outro estado fazer qualquer coisa, eu tivesse que ter uma suplementar do estado. Apesar de ser um documento, mas é um convênio, nós vivemos numa federação, nós temos uma ordem, um Conselho Federal. E a Lei 8.906, que regulamenta a nossa profissão, é clara. Não há. Mas, enfim, de novo, caí no quadrante emocional. Aqui uma dica importante para vocês, e pela hora eu vou para a dica. O parágrafo único do 3º diz, de forma categórica, para uma criança de 5 anos entender, que o prazo, quando a petição eletrônica foi enviada para atender prazo processual, será considerada tempestiva e transmitida até a 24ª hora do seu último dia. Portanto, se o prazo terminou hoje, os fóruns já fecharam, mas eu estou tempestivo, porque são somente 20 horas e 40 em São Paulo. E teve uma série de decisões que considerou intempestivo, porque peticionaram eletronicamente depois. E o tribunal reforma. Aí eu vejo colegas dizendo, pô, que bom que o tribunal reformou. Eu vejo com outros olhos. Como é que o juiz de primeira instância... Aí vem a história da celeridade. Pô, eu tenho que entrar com recurso para alguém ler isso e entender? E depois comemorar que o tribunal reformou? O que você diz para o seu cliente? Não, olha, eu ganhei uma intempestividade, tá? Mas, porque eu fiz eletrônico, tá? Mas fica tranquilo que a gente vai ganhar, tá? Não, mas eu tenho que entrar com recurso, nós temos que preparar, nós temos que ir na Justiça do Trabalho, dependendo do lado eu estou, né? Tudo bem, depois eu recebo a grana de volta. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o cliente está esperando. E cuidado. Isso aqui do professor, eu peguei ipsis literis do livro do professor Ateniense. Eu mando, é uma hipótese real. Eu comecei a peticionar, transmitir meus arquivos às 23 horas e 45 minutos. O prazo suspende às 23h59, né? Vira meia-noite. Vai ter alguém que um dia vai cair? Vai, né? Falta documento, a gente está atrapalhado. Antigamente o prazo era o horário do protocolo. Tem que entrar lá no fórum antes da porta fechar. Se joga dentro. Agora cuidado, tu vai, mas o teu provedor tem que estar funcionando, o teu micro não pode dar pau, tu não pode esquecer a bateria, o vírus não pode entrar, os PID tem que estar funcionando. A velocidade, o scanner tem que funcionar, porque eu vou digitalizar tudo hoje. Eu não fiz aquele trabalho de digitalização. Eu tenho que achar os arquivos. Mas a gente deixa. Às vezes a gente não deixa por incompetência. As circunstâncias do negócio deixam. Quantas vezes, cliente, eu preciso, cliente, teu prazo. E no meu contratinho com o cliente está lá bonitinho. Que ele é obrigado, que eu estou isento, se ele não me prover documentos que eu necessito. Eu não vou correr o risco de ele te ganhar de má fé, ficar lá fazendo recurso, blá, 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 sem eu ter os documentos, subsídio, concorda? E às vezes o cliente te deixa numa situação delicada. Tu tem que, então vamos embargar, arranjar uma obscuridade aqui, porque eu tenho que ganhar prazo. Mas aí tu corre o risco de tomar multa também. Sim ou não? E depois vai ficar para o cliente, que estava defendendo os interesses dele, mas tomou uma multa. Então, vai acontecer. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, doutora, 23h45 a senhora começou a transmitir. Lendo a lei diz, olha, tem um erro ali, o caput do 3º, eu botei em vermelho lá, considera-se realizado o ato processual por meio da data e hora do envio. Cuidado.
parece que é a teoria da recepção. Eu comecei a enviar às 23h45, mas não é. É a teoria da expedição. Porque a lei depois diz, é o protocolo. Ele vai te dar o protocolo na hora que tu termina, é transação eletrônica. O fórum real é teoria da recepção, porque eu entro, ele fecha a porta, eu já estou do lado de dentro. Só que eu entro e fico fazendo o ato, o protocolo agora é eletrônico, né? Na hora que eu terminar de transmitir, que o sistema, é que ele me manda o protocolo. E vai mandar o protocolo já à 00:05, intempestivo. Olha que simples detalhe. Mudou o conceito. Agora não adianta me jogar dentro do fórum eletrônico. Tá certo, gente? São coisas que... Aqui tem uma série de decisões que eu trouxe para vocês, algumas recentes, disso que eu falei, né? De gente que o tribunal considera, manda, que viola o artigo 3º e manda o retorno dos autos para o tribunal para considerar tempestivo. Mas toma tempo, né? Bem, cuidado com as restrições. Essa dica está na apostila para vocês. Restrições de tamanho de arquivo, restrições de número de página. Porque está lá, tu está com 2 MB, estou no prazo, tem que transmitir, não dá para tirar. O que eu faço? Às 10 horas da noite eu não tenho Service Desk, eu não tenho suporte para me ajudar a diminuir o tamanho dos meus arquivos. E tu vai ter que se virar nos 30. Porque senão tu vai tomar intempestividade. Ou tu tem muito manejo com esse mundo digital. Tu tem muito manejo com esse negocinho. Eu tenho, entro lá, eu diminuo, eu sei, eu escaneio de novo, sei programar meu scanner, abaixo a resolução, pego as minhas fotos, 10 megapixels, eu boto como se fosse para e-mail, já cai o tamanho, compacto. Você que já sabe, toma tempo para fazer isso? Imagina a gente que não tem trato com isso. Então, cuidado, restrição de tamanho, restrição de página, restrição de arquivo, ok? E não vai dar tempo da gente discutir hoje, mas tem uma questão para a gente discutir, que é a âncora temporal. Só para vocês saberem, o horário oficial do Brasil é dado pelo Observatório Nacional, que tem lá o relógio atômico. Então, existe um negócio chamado carimbo de tempo, que a lei fala, mas não é carimbo de tempo, é carimbo de data. É dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, milissegundo. E é isso que é a âncora temporal do ato que você está praticando. Naturalmente, como o doutor já disse, o servidor do tribunal deve estar sincronizado com o horário oficial do Observatório Nacional, que tem lá o relógio atômico, respeitando as particularidades do fuso horário. Isso você está atuando em Justiça Federal da sede do tribunal. Então tem umas armadilhazinhas aí que a gente tem que pensar. Também. Dependendo. Isso. Né, tem do Amazonas, Isso. de Minas e da Bahia. Isso. Quer dizer, do Brasília e Minas e da Bahia. Na época do horário de verão são 3 fusos. E geralmente quando é que dá problema? Quando tu entra no dia que tu sai do horário de verão. Nos nossos micrinhos mesmos. Sim ou não? Sim. Então isso é outra loucura. A gente saiu agora. Aí eu tô lá, tô no horário? Não tô? Não, mas hoje está saindo no horário de verão, já não sei mais. São coisas que a gente tem que se preocupar. Vamos lá rapidamente. É aquilo que eu falei, olha, o diário de justiça, agora os prazos também mudaram, a gente ganha um dia. Isso todo mundo já sabe, né? Porque a lei fala da disponibilização. A publica... Pra gente é D+1, né? Publicou, conta D+1. Sim ou não? Agora a gente ganha um dia. Por quê? Porque a gente não sabe a hora que vai entrar no diário eletrônico. O sujeito pode entrar de manhã, pode entrar de noite. Então, é sempre D+1. Você vê com a própria arte, quando publica, bota lá assim, data da disponibilidade. Aí, depois, mais um dia depois, olha o exemplo que eu dei até aqui. Ó. Isso aqui aconteceu comigo, é real, tá? Foi aqui na 10ª criminal, eu recebi uma disponibilização no dia 1º, sexta-feira. Se fosse publicação, então, olha, sábado, domingo, a publicação contou no próximo dia útil, que foi na segunda. Aí eu comecei a contar de terça. Então, olha, o último prazo lá caía no sábado, então ganhou outro sábado, domingo, foi no outro. Então eu ganho. Isso é legal, tá bonitinho, mas tem gente também tomando intempestividade por conta disso, aí tem que explicar. Tem umas decisões aí que eu vou pular, tá? Desses problemas, mas que, de novo, o tribunal reforma, tá? Mas, isso aqui é
que eu falei para vocês, ó, sistema, por questões técnicas, temporariamente, estamos fora. Vamos passar. De vez em quando tu entra no tribunal, tu precisa ver, e só está disponibilizado diário a partir de 3/11, mas não tem mais diário no papel. Quer dizer, os antigos até tem, né? Mas aí vai para a biblioteca, né? Mas, enfim. Isso aqui é um outro exemplo para vocês. Eu peguei uma decisão de intempestividade por conta, não do prazo lá da transmissão, tá? Por conta desse negócio da disponibilidade. O tribunal também reformou. E esse artigo 4 tem uma série de omissões, coisas que estão na lei genericamente, que a gente não sabe como tratar. Tá? Acesso gratuito, ciência sobre procedimento, enfim, está aí uma lista de problemas que pesquisa, a parte de pesquisa diário de justiça, eu chego lá e pesquiso por número sempre líquido certo. Eu pesquiso pelo meu nome, eu pesquiso pelo nome da parte, tem umas coisas que precisam ser resolvidas que infelizmente o tempo não nos permite. A questão da intimação que eu falei no artigo 5º. Olha lá, doutora. As intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem. Portanto, voluntário. Até aí tudo bem. Aos que se cadastrarem. Depois vai, ó. Considera-se realizada a intimação no dia que o intimado efetivar a consulta eletrônica da intimação. Então, tu entrou no portal hoje. Viu? Você se cadastrou. Ele colocou no portal. Tu entrar amanhã. Na hora que tu entrou, você ou qualquer um, deu a senha para o estagiário. O estagiário vai lá e entra. Foi intimado. Esqueceu de te contar. Ah, sim, mas tu acha que ele não clica, doutor? Tu acha que ele não clica? E aí segue. A consulta referida nos parágrafos 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em 10 dias corrido, contado do envio da intimação. Um outro erro, no envio de intimação, pode haver envio de um alerta de e-mail. Isso é um erro de redação. Envio, não envia. Ele coloca no portal e é direitos, é poder discricionário dele enviar e-mail. E e-mail é outra coisa, né, gente? Você tem anti-spam, fica preso, a caixa está cheia. Olha os problemas. Então acho que alguém vai ficar lá, o e-mail voltou da doutora, vou ligar para a doutora. O fato é o seguinte, 10 dias depois, considera essa intimação automaticamente realizada. Então, se alguém viu, não te avisou, ou se tu não viu, está intimado. Bom, né, doutor? A ordem também está batendo nisso, tá? Mas enfim, vamos embora. Ao erro que eu falei ali, ó, data do envio da intimação. Isso é uma imprecisão técnica. Porque o que é enviado, o parágrafo de baixo diz, pode ser enviado uma correspondência eletrônica comunicando a intimação. E pode. Com todos os problemas de e-mail, que a gente também não vê todo dia. Ou se perde. Tem hora que eu clico lá no meu e-mail e spam entra 300. E depois, amanhã, que eu vou ler. Então, cuidado. Né? Aqui, ó, doutora, esse é o portal da primeira região. Então, a senhora está vendo aqui, ó, consulta processual. Esse portal eu gosto muito. Apesar de eu não atuar nessa região, mas quero fazer um elogio de público. Porque ali está bem bacana. Você clica em consulta, tu vai só para consulta. Você clica no EPROC, tu vai fazer o cadastramento do sistema de peticionamento. Não dá para errar. Agora, tu entrou lá no cinza, tá vendo o eCint? É o quê? É o sistema de citação e intimação. É ali que tu se cadastrou, tem que todo dia entrar ali para ver. E o portal. Quero ver outras coisas, quero ver notícias. Então, no frigir dos ovos, cuidado. Nós temos cadastramento para peticionamento eletrônico, para acompanhamento processual, que é a parte push, para segredo de justiça, em alguns portais, e o sistema de intimação eletrônica, que é o que está em vermelho, para vocês tomarem cuidado. Tudo bem? Estamos terminando, eu estou indo para as coisas importantes. Tá? Notificação, tudo bem? Aqui, esse é fundamental também, o operador de direito ter cuidado. Artigo 10º. Quando o ato processual tiver praticado em determinado prazo por meio da petição eletrônica, será considerado as 24 horas. Lembra disso? O que a gente acabou de dizer. O prazo é as 24 horas. Olha o segundo. No caso
desse artigo, o sistema do Poder Judiciário, sistema portal, o software, se tornar indisponível por motivos técnicos, o prazo fica automaticamente prorrogado. Muito justo. Para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Pode ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias. E que eu coloquei a questão ali. Como eu provo essa indisponibilidade? Pior, tu tem certeza que o problema é lá? Quantas vezes eu estou no meu browser e de repente para de funcionar? Aí eu falo assim, o site está com problema. E depois eu descubro que o problema é meu. Só que aquele era o último dia. Então, tem sites que realmente dizem, olha, nós vamos ter manutenção preventiva na data tal. Eles botam manutenção na madrugada, na noite. Mas ninguém está livre de ter um problema. Software. Muitas empresas têm problema. E aí você tem que ficar antenado. Outra questão que a lei omite, mas qual o tamanho desse problema? Você entrou no site para peticionar às 10 da manhã. O site estava fora. Vamos supor que estivesse fora. Ficou fora de 10 às 10h15. Isso eles vão considerar um problema? Aí você, o site está fora, realmente está fora. Liga para um outro amigo, está fora. Liga para um outro amigo, está fora. Está fora. E tu se envolve no seu dia a dia e esquece. E aqueles 15 minutos foram considerados como, não sei, eu acho que não. Num banco, você tem uma conta para pagar, dá um pau no banco na receita de meia hora. Agora que você tem 24 horas, será que o administrador judiciário lá, o presidente do tribunal, o diretor de tecnologia, que vai ter que ser uma portaria. No outro dia eles vão, tá certo? Será que isso vai ser considerado como disponibilidade? Não sei. Tem que tomar cuidado. O artigo 11 eu também peço que vocês leiam com muito cuidado, eu vou resumir. Os documentos produzidos eletronicamente juntados aos processos eletrônicos com a garantia de origem de seus signatários, na forma estabelecida dessa lei, são considerados originais para todos os efeitos legais. Então, quem guarda o original agora? Quem é o arquivo? Somos nós. Digital e somos nós. O papel, tu não precisa mandar. Claro que pode ser estabelecido o quê? Um incidente de falsidade. Aí tu vai ter que apresentar. Estou passando rápido por causa do tempo. E o 6º, que diz que os documentos digitais juntados ao processo eletrônico serão somente disponíveis para acesso por meio da rede externa, ele está falando da internet, para suas respectivas partes processuais. E o MP. Portanto, é a história que eu falei. O segredo de justiça pode virar regra. Tá? Essa é o artigo 12, no 2º, né? Os autos do processo eletrônico que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não dispõe de sistema compatível, não está dizendo que não está informatizado, é compatível, deveriam ser impressos em papel. Então, alguma coisa pode se digitalizar. Desculpem o excesso. Tá? E o artigo 18, que eu vou parar por aqui, que aí que está o nosso problema. E a nossa ordem está atuando. O artigo 18 diz, os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta lei no que couber, no âmbito de suas competências. Por isso que diz, aqui é 2 megas e 50 folhas. Aqui é 10 megas e é 20 folhas. Aqui é só com a Internet Explorer, só funciona no XP, porque eu não tive dinheiro para migrar para o 7, para o 8. Então, moral da história, tu tem que ler provimento de 90 e poucos tribunais, tu tem que estar ali, se você atua no civil, se você, aí por força vai ter que atuar também no trabalhista, você está no empresarial. Tem que transitar ali pelo tributário, tem que né? Para atender uma pequena, uma média empresa, hoje você transita pelo trabalhista, você transita pelo civil, você transita pelo tributário, sim ou não? Pelas instâncias administrativas. E aí tu tem que descobrir que um tribunal lá, o negócio agora é 10 folhas. No caso, não estou falando do Rio Grande do Sul. Mas é um movimento ainda, sem entrar no juízo de valor, se isso é bom ou se é ruim. Podemos até chegar à conclusão de que isso é bom. Só que tem que haver uma padronização. Cada um faz do jeito que quer. É como se no mundo digital cada um pudesse ter seu código de processo. Desculpe o exagero. Mas do ponto de vista técnico, cada um pode estabelecer seus padrões técnicos. Fica complicado, né, doutor?
fica muito difícil. Vamos acompanhar o processamento da 3880, da DIN 3880. Tudo bem? O TRT2, isso também é recente, em final de 2010, que disse que o artigo 4 é um provimento, né? É um provimento GP2, só para a gente concluir, que para garantir a validade legal das decisões divulgadas, a disponibilização do teor vigente daquele constante dos autos, implicará a nulidade da publicação do acordo do auto subsequente. Então, podemos confiar na internet. Se teve uma decisão e foi publicado diferente, está nulo. Olha, a coisa está evoluindo. Né? Que eu tenho aqui, eu vou parar por aqui, porque nosso tempo esgotou, eu ia falar uma opção de telas. O que eu recomendo para vocês? Eu recomendo, para a gente terminar, fazer um intervalo de 5 minutos e ir para as perguntas. Eu recomendo tirar o certificado digital. Começar a utilizar o certificado digital no âmbito particular. Lá com o assinador ARISP. Começar a utilizar o certificado digital no âmbito da particular dos e-mails. Comunicação segura. Fazer o cadastramento nos tribunais. Cadastramento de peticionamento, doutora. Cuidado. Se cadastrar nos sistemas push. Quer dizer, começar a se habituar com os sites das instâncias que você atua. E os sites estão mudando. Por quê? Está em franco desenvolvimento. Começar a acompanhar. Aconselho também dar uma lida na 11.419 e respectivos comentários. Aí tem 2, 3, 4 bons livros que está na bibliografia. E pensar no âmbito do negócio, agora do seu negócio, escritório, departamento jurídico, não sei onde você trabalha, essa questão da gestão do conhecimento. Da evolução do acervo analógico, para eu me preparar, porque, gente, a gente tem que ter uma perspectiva de 5, 10 anos para frente, essa história vai ser outra. A história com certeza vai ser outra, a coisa vai evoluir, é inexorável. Eu costumo brincar, vocês sabem que eu trabalhei em banco na década de 80 e 90, então como é que era uma greve de bancário? Parava o banco, porque o sujeito ia para a agência e fechava, e o banco parava, e tinha que negociar. Em setembro é dissídio de banco, né? Teve uma greve. Um pouquinho antes. O pessoal não prosperou porque era ano eleitoral. Teve aquele, né? Ano eleitoral, está sendo usado isso para... Mas teve. Acho que teve um impacto maior na nossa caixa porque o banco foi comprado recentemente, não é isso? Pelo Banco do Brasil. Foi muito localizado. Mas eu me lembro, eu sou correntista do Bradesco também, passei lá na agência lá da Paulista no final. Estou falando do Paraíso, e como é uma agência muito grande, estava lá os piqueteiros, estava fechado. Eu não fui no banco, doutor, eu passei. Para parar um banco hoje, tem que parar o data center do banco. Os canais eletrônicos continuam funcionando, as lotéricas continuam funcionando, o internet bank continua funcionando. Então a gente pode fazer uma analogia, tivemos uma greve no judiciário. Fechou o fórum, fechou a vara. Então, percebe? Há pressões na sociedade e há uma evolução desse negócio. Então nós temos que nos preparar. Essa é a minha mensagem final. Eu peço desculpa porque agora eu ia entrar, mas como o curso também não é prático, no curso prático de sábado, a gente entra, o profissional, o colega se cadastra com o seu certificado digital, mas eu tenho uma série de telas aqui, tá? E com cartilinhas de cada um dos tribunais. Cada um dos tribunais tem lá um manualzinho. Eu faço um resumo de cada instância, né? Mas não, nosso objetivo aqui é ficar até enfadonho. Eu acho que os principais highlights da lei, as principais preocupações eu te dei, cuidado com a intimação, a questão do cadastramento, o segredo de justiça, ok? Para a gente pensar.